Olá pessoal, uma boa noite para vocês. Estamos aqui para mais um papo de sábado, juntamente com você aí, na sua casa, no teu local de trabalho. Quem sabe você está ouvindo aí na condução, dentro do seu carro. Enfim, os desafios, né, do papo de sábado, eles continuam. E muitas pessoas têm nos procurado e dizem, né, fala sobre isso, olha, fala sobre aquilo. Eu quero dizer para vocês que alguns assuntos um pouco mais específicos, assim, de área um pouco mais técnica, vamos dizer assim, nós estaremos tratando lá no programa Três Dedos de Prosa, né? Aqui no Papo de Sábado, como a proposta é um papo mais descontraído, a gente está falando de coisas do dia a dia, coisas que nos afetaram, têm nos afetado, irão nos afetar, conversas que nós temos tido aqui, nós vamos até lembrar um pouquinho aqui algumas coisas que nós falamos, né? Nesse tempo todo aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre insegurança. Insegurança. Ou, se a gente fosse melhorar essa palavra, ou essa definição, nós falaríamos não segurança, né? Da ideia de dentro, de embutido. Mas se convencionou falar dessa maneira, então nós vamos falar da não segurança. Assuntos que nós já comentamos aqui. Eu até fiz uma colinha ali para lembrar. Nós já falamos sobre medo, sobre reconhecimento, que as pessoas não nos reconhecem, né? Sobre aquele negócio, você mudou, hein? Você mudou, falamos sobre isso. Sobre decepção, foi um dos papos de sábado aí, que bombou, muita gente falando, muitos puseram comentários, muitos puseram comentários no meu particular, fizeram comentários no meu particular. Sobre recomeço, lembra? Nós falamos sobre recomeçar, como é difícil a arte de recomeçar. Falamos sobre equilíbrio, solidão. Solidão foi outro papo de sábado que bombou. Muita gente falando sobre solidão e pedindo para nós retornarmos a esse assunto. Então, estou anotando tudo que vocês falam, porque aqui é um papo, é uma conversa. Você fala, vamos bater um papo? Vamos, né? O esforço, lembra que nós falamos sobre esforço, sobre contentamento. Lembra lá no comecinho, no meio dessa crise toda aí de vírus chinês e tal, falamos sobre contentamento e falamos também sobre aquele negócio, você é normal? Sei lá, né? Pessoas que parece que são anormais, estão em outro planeta. Enfim, falar de não segurança ou insegurança. É muito complicado porque entra também na área da psicologia, entra na área do comportamento, entra na área da religião, e entra na área da vida das pessoas, do dia a dia das pessoas. Muito complicado, tema complicado, mas são as propostas que a gente está levando para você. Só para fazer uma propagandinha aqui lá do programa Três Dedos de Prosa, nós estamos preparando um programa bacana, hein? Um programa bacana, falando sobre aborto. Vamos pegar aquele caso daquela menina ainda, em que abortar, crente aborta, cristão não aborta, qual é o pensamento, o que as outras religiões pensam, o que a psicologia fala. Então nós vamos ter a presença de pessoas da área para fazer comentários, nós vamos ter pessoas da área religiosa e da área profissional. E também estamos preparando um Três Dedos de Prosa sobre a política, esquerda e direita, conservador, não conservador, né? Cristão tem que se envolver com essas coisas. Então nós vamos chamar um cara também que é da área, um cara que estuda, que pesquisa, e nós vamos comentar. Serão 2 programas especiais do Três Dedos de Prosa, eles serão mais longos, a gente vai ter um intervalinho, vai ser um programa show, viu? No meio vai ter propaganda, tal, vai ser aí um programa muito legal para que você possa participar. Mas o nosso negócio hoje é falar sobre não segurança ou insegurança. Quais as áreas que a insegurança afeta a nossa vida? Então fiz uma relação. Ela pode estar envolvida em qualquer questões dessas que nós vamos falar, a insegurança. Então, as dificuldades financeiras, elas podem trazer insegurança durante a sua vida, na sua caminhada, insegurança. Um mau casamento, um casamento que não está legal, um casamento que teve um problema. Vamos piorar a situação aqui. Um casamento onde uma das partes traiu, né? Uma das partes errou. Então, o convívio, às vezes a pessoa decide conviver, mas ela vive, às vezes, num clima de insegurança. Insegurança. Questão de grana financeira,
Às vezes a pessoa ela vive num clima de insegurança. Alguém do outro lado pode falar, mas isso aí é direto. Todo mundo vive um clima de insegurança com relação à grana. Nem todo mundo. Tem muita gente aí que está de boa, né? Infelizmente, o desnível social ele é terrível. Na vida sexual, às vezes há uma insegurança. A gente hoje vive aí esse negócio de cobrança na área sexual. A mulher tem que ser uma super mulher, o homem tem que ser um super homem, né? Então, às vezes, até o ato, o amor, o carinho, ele desaparece por insegurança de uma das partes. Então, uma das partes não tem segurança, às vezes, não estou falando só de um ato, estou falando, às vezes, de uma conversa, de uma aproximação, do convite para um passeio, né? Então, há uma insegurança. Isso aí lá na frente, normalmente leva a um negócio que a gente chama de separação. Da escolha sexual. Olha só, da escolha sexual. Olha que ponto nós chegamos. Então, nós estamos vivendo tempos terríveis, já faz aí uma varredura de anos que a gente está percebendo, uma pressão na sociedade, né? Ou melhor falando, uma pressão sobre a sociedade, dos grupos de ideologia de gênero. Então, não, você precisa saber se é homem mesmo. Mas eu nasci com órgão genital masculino, mas isso não quer dizer nada. Mas eu nasci com órgão genital feminino, isso não quer dizer nada. Precisa ver se você é mulher mesmo, se você é homem mesmo, se foi para isso que você nasceu, será que não tem alguma coisa dentro de você? Então as pessoas, às vezes, ela tem uma tendência natural para uma dessas coisas, ou tem até algum problema psicológico, algum problema de trauma, abuso que sofreu. Então, às vezes ela olha para frente do espelho e fica insegura. Pô, será que eu sou homem mesmo? Será que eu sou mulher mesmo? Será que eu não gosto de nada? Será que eu gosto de animal? Então, a insegurança na escolha sexual. Olha que ponto nós chegamos. A insegurança do dia a dia, né? Você sai para ir a um supermercado, você não sabe se você volta inteiro e sequer se você volta. Então, a insegurança na área do dia a dia. No dia a dia, a insegurança na doença. As doenças estão aí. Não tem só vírus chinês. Tem um monte de doença batendo aí, né? Então, as pessoas ficam inseguras. Poxa, mas e se eu pegar tal doença, e não sei o quê? E se eu for em tal lugar? Então, isso gera problemas terríveis dentro da vida das pessoas. Da igreja. As igrejas hoje são as instituições sérias, não estou dizendo essa baboseira que tem por aí, mas as instituições sérias, inclusive acabei de ouvir uma notícia aí da Igreja Católica, os meus amigos católicos devem ligar as anteninhas com esse Papa aí, né? Papa que recebeu o preso Lula, o condenado Lula, e não quis receber o Pompeu esses dias porque não quer se envolver com político. Pompeu é um cara lá, secretário de Estado lá norte-americano. Então, um cara que se aproxima da China, um cara que elogia o comunismo. Não se esqueça, a Igreja Católica se omitiu com relação ao Holocausto. A Igreja Católica se omitiu com relação à posição de gênero, né? E esse Papa que está aí, liguem as anteninhas. Esse cara aí não é de confiança não, tá? Mas voltando aqui às igrejas, né? Até falando das igrejas na Europa, eu não sabia, gente, que estão abrindo exposições, museus e tal, e as igrejas, principalmente as igrejas católicas, ainda estão fechadas. Estão realizando missas tipo drive-in, o cara para, o padre vai lá, ou o pastor, sei lá quem, reza uma missa, o cara dentro do carro com máscara, um bando de doido, né? E a igreja comprando essa doidice desses caras aí, tá? Amo as igrejas, né? Então, a insegurança da igreja. Tem gente que fala, a igreja vai voltar ao normal? Depende do que é normal. Tem cara que vinha na igreja uma vez a cada 2 meses. Tem católico que é católico da boca para fora. Tem crente que é crente da boca para fora. Não frequenta, não participa, não zela, não vive, né? E não só frequentar, mas viver. Então, há uma insegurança em relação à igreja. Vai voltar, não vai voltar? Sei, nem eu sei. Não é verdade? Nem eu sei, não sei o que é o normal. Pastor, a igreja vai voltar ao normal? Irmão, a igreja vai voltar ao normal? Irmã, a igreja vai voltar ao normal? Fulano, ninguém sabe, ninguém sabe. Nós estamos vivendo dias aí que as pessoas elas perderam completamente o compromisso. Dizem que não vêm à igreja por questão de insegurança. Estão inseguros, né? Mas então, eu não sei que bolha estão. Porque está tudo abrindo, tudo normal. Até a escola já está voltando.
Então, insegurança, a igreja vai voltar? Não sei. A família, insegurança da família, instituição família. O que será a definição de instituição família daqui 10 anos? Olha, daqui 5 anos, né? Que será a definição da instituição família? Então, uma insegurança no seio familiar. Há uma insegurança. Insegurança dos amigos. Sabe? Você tem ideia do que é amigo? Amigo, numa visão quadrada, é aquele que paga a cerveja para você. Amigo é aquele que te convida para você conhecer a casa litorânea dele, a casa de campo dele. Né? Amigo é aquele que te empresta grana. A concepção de amigo que eu conheço, que é uma concepção mais cristã, mais ortodoxa, amiga é a pessoa que procura se colocar no seu lugar. Então, você olha os dedos assim e fala, olha quantos amigos eu tenho. Recolhe, né? Fica que nem a mão do Lula, até menos ainda. Olha quantos amigos você tem. Aqueles que estão dispostos a caminhar com você. Então, a insegurança dos amigos, né? A insegurança do passado, do presente e do futuro. Não, o passado já passou, mas tem pessoas que trazem insegurança. Como eu falei aqui, pessoas que foram abusadas, pessoas que sofreram, ou pessoas que estão do outro lado. Viram uma vida regalada, tal, e são inseguras. Dependeram do papai, da mamãe, às vezes até o emprego que tem, foi papai e mamãe que arrumou. Nada de errado nisso, hein, gente? Não estou criticando aqui, não. Mas eu estou tratando aqui da insegurança. Às vezes isso gera insegurança na pessoa. A pessoa ela fala, e agora que eu tenho que... É o passarinho que agora tem que bater asa e sair voando. Ele depende das asinhas dele. Né? A mamãe já pegou pelo cangote aqui, segurou um pouquinho, agora soltou o passarinho. Então, do passado, do presente, a gente olha, né? Do futuro. Futuro. O que vai ser o futuro? Dos governos. Poxa, é a parte que talvez mais pegue, né? Dos políticos, da polícia. Poxa, será que... Olha o que fizeram aí no Rio de Janeiro. Tolhiram ações da polícia por causa da pandemia. Ah, não, a polícia tem que ter uma ação muito definida para que ela possa subir no morro e tal. Ou seja, assinaram um atestado legalizando o crime, né? Isso nosso querido STF. Aliás, se a polícia fosse agir, tinha que começar por lá e ia precisar de um ônibus, porque ia lotar o ônibus. Com raríssimas exceções dali, talvez 1,5, né? 1,5. Insegurança com relação a líderes religiosos, um pastor, um padre. Antigamente as pessoas confiavam nos seus líderes religiosos, conversavam com seus líderes religiosos. Hoje elas desconfiam, porque ela olha o olhar do cara, pô, esse cara tá me olhando com um olhar diferente, né? Esse cara tá me olhando como que sabe aqueles filmes, aqueles desenhos animados que o lobo olhava pro frango e já viu o frango assado? O frango estava vivo lá, né? Eu lembro aquele frango grandão, gordão, acho que era frangolino, se não me engano. Então a raposa olhava e já via ele assado, né? Girando lá no grilzinho, no garfo, né? No espeto. Então, às vezes, algumas pessoas olham os líderes assim. Os líderes religiosos estão olhando você como moeda, né? Se é um pastor, um padre, olha às vezes ovelhas, né, párocos, olha a eles como olhares sensuais, tá cheio disso aí, né, de gente que não serve. Então, até a insegurança com relação a isso, que as pessoas tinham antigamente, uma cultura cristã judaica norte-americana. Há anos atrás, não tinha analista, psicólogo nos Estados Unidos. Quando as pessoas tinham um problema, elas iam conversar com o pastor local, com o padre local, da paróquia local, da igreja local. Era ele que procurava resolver os problemas, que dava os conselhos, sempre baseados na Bíblia, né? Então, a insegurança nessa área hoje. E insegurança de tantas coisas. Você compra um produto, você não sabe se o prazo que está carimbado lá, se já não foi apagado com álcool, porque agora que você limpa as coisas com álcool, você percebe que aquele carimbo sai. E quem garante que não carimbaram lá, né? Repuseram o produto? Você tem insegurança, você não sabe o que você está comendo, se é transgênico, se não é transgênico, se aquilo é integral de verdade. Ou seja, até nisso aí, em outras coisas, você pega o dinheiro às vezes. Às vezes eu vou no supermercado e eu vejo a mocinha do caixa, ela passa a mão, passa lápis, passa não sei o quê, para ter ideia se aquela nota é ou não uma nota legítima. Olha só, gente, né? Insegurança. A pessoa está trabalhando, se passou, a culpa vai ser dela. Ela talvez tenha que repor o dinheiro ao caixa.
Então, isso é a insegurança em tantas coisas. E o estrago que a insegurança traz em nossas vidas? Olha, gente, eu olho ali o cronômetro, eu fico desesperado, né? Porque era o papo de 15 minutos, não está dando mais. A gente acaba conversando e eu tenho até medo de cansar vocês, né? O estrago que a insegurança traz em nossas vidas. Nós podemos viver com traumas, da não aceitação, traumas da infância, traumas da juventude, traumas do casamento e traumas até da velhice, né? Tudo isso acaba trazendo insegurança. Você pensa que é só um jovem que tem insegurança? Um adolescente que está numa mudança de cabeça? Né? Adolescência hoje com 12 anos, 11 anos, você já pode dizer que a adolescência começou. A pré-juventude, né? Ela já começou, porque as coisas mudaram. Né? As crianças amadurecem, entre aspas, com os jovens, né? Amadurecem, entre aspas, com uma idade mais tenra. Então, isso às vezes traz insegurança. Insegurança com relação ao futuro. O que eu vou fazer? Pô, não tem emprego. Tem emprego no Brasil. Olha, eu tenho tido contato agora com algumas pessoas da minha juventude. Eu estou admirado de ver quantas estão fora do Brasil. Estou admirado. Então, a gente que está em Londres, gente que está na Irlanda, na Itália, em Portugal, eu falo, meu Deus, né? Gente que voou mesmo, foi embora daqui. Então, todas essas coisas, elas acabam trazendo insegurança. De olhar para trás, às vezes ver tudo aquilo que nós deveríamos fazer e não fizemos. Isso vai trazer insegurança com relação ao seu futuro. Poderíamos ter feito melhor e não fizemos, né? Dos erros que nós cometemos. Então, às vezes, esses erros que nós cometemos lá no passado, eles trazem insegurança no nosso presente e vão, consequentemente, trazer no nosso futuro. Então, olha que palavra interessante, né? Trabalhar a questão dos erros cometidos nos traz, às vezes, na vida, nos deixa a herança da insegurança. O olhar para o futuro, por exemplo. Olhar para o futuro, às vezes, como um túnel. Um túnel, todo mundo sabe o que é um túnel, onde você não enxerga o final. Então, você não enxerga o final. Então, você fica desesperado, você não está enxergando o final, né? Você não sabe quanto tempo vai levar até que você possa ver a tal luz no final do túnel. Então isso causa insegurança. Muitos que a gente conversa, dão exatamente esse exemplo que eu estou dando aqui. Você está num túnel e você não consegue enxergar a luz. Você não consegue enxergar uma direção, uma definição, uma saída. Alguns vão entender que isso vai levar um tempo, né? E mesmo às vezes que você passe 30% tal daquele túnel e você imagine que vai chegar à luz, mesmo assim você passou 30%, mas você ainda não conseguiu vencer a insegurança. E vamos além, né? Você tem aquela angústia. E vamos além. Alguns às vezes até começam a enxergar a luz, mas na ânsia de chegar até a luz, que às vezes ela aparece perto e está um pouco mais longe do que nós imaginamos, então às vezes na ânsia de chegar até aquela luz, vem a insegurança. Né, a dificuldade. A insegurança é como você nadar contra a maré. É como você está querendo nadar, deslanchar e alguém está puxando os seus pés. Né? Ou você quer correr e alguém amarra um elástico na sua barriga e esse elástico tem te segurado. É um dilema. Insegurança na vida às vezes faz os nossos planos serem abortados. Né? Fazem nossos planos serem destruídos, os nossos planos. Fazem os nossos planos serem adiados e por aí adiante. Quanta discussão filosófica nós poderíamos ter a respeito desse assunto, não é verdade? É um verdadeiro vespeiro de vespas bravas mexer com esse assunto, tá? Como você vai mexer com aquele vespeiro, aquelas abelhas bravas. Você se acha inseguro? Acha que religião é escape? Já ouviu alguém dizendo, coloca tudo nas mãos de Deus? É muito fácil aí, né? Fácil para quem fala, para quem está vivendo. Você já ouviu alguém dizendo, toca o barco aí, confia em Deus que vai dar tudo certo? É legal ouvir isso. Faz bem, gente. Né? Mas às vezes não é a solução. Será que nesse caso o problema é de Deus? Insegurança? Não, tem que confiar em Deus. Né? Vamos ver o que Deus pode fazer. Será que é somente de Deus? Então estou encerrando aqui. Ou a gente tem alguma coisa a ver com isso, ou falta uma iniciativa. Olha, meu amigo, em tudo na vida você tem que ter um pouquinho de iniciativa.
tá? Não dependa só de Deus. Não dependa só do diabo. Não dependa só dos amigos. Dependa um pouco de você. Você tem que ter um nível, mínimo que for, de iniciativa. E aí é que você começa não a vencer. Eu acho que ninguém vence a insegurança. É uma coisa que você vai lutando e vai morrer, lutando contra ela. Mas você faz frente à insegurança. Você faz frente à insegurança. Por quê? Porque você resolveu dar um passinho. Você resolveu ter um pouquinho de iniciativa. Então, não, tem que descansar em Deus. Olha, eu estou cansado de ouvir isso aí. Isso não funciona. Por quê? Porque você tem a sua participação. Cara, isso aqui, o que tem aqui dentro, foi Ele que fez, esse Deus que fez. Então você pensa, você respira, você raciocina. Então você tem que ter um pouquinho de iniciativa para vencer a insegurança. Mas eu nunca vou vencer, mas não vai mesmo. Então você luta contra a insegurança, mas você consegue ter uma iniciativa. Você só não toma soco. De vez em quando você dá um soco. De vez em quando você pula no pescoço da insegurança para poder lutar contra ela. Jesus, o Cristo, fez um convite. Ele disse, vamos descansar nele. Né? Ele disse, vamos descansar nele. Confiar no Senhor, buscar em primeiro lugar a Ele. Descansar nele. Entregar o nosso caminho a Ele. O salmista também diz lá na Escritura, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, descansa nele. E o mais ele fala. Então veja bem, está virando pregação isso aqui, né? Então não, esse espaço não é de pregação, é de reflexão. Reflexão. Não estou pregando aqui para você, tá? É um canal para pessoas que gostam de pensar, de refletir. Se você não gosta de pensar, de refletir, você quer frasezinha pronta, coisinha dentro de um quadradinho, dentro de um envelopinho, tá no canal errado. Mas se você gosta de pensar, de refletir, é aqui mesmo. Então busca a Deus, busque a Jesus. Entrega a Ele o teu caminho, confia nele. E o mais ele fala, tá vendo? Ele faz tudo. Não, olha aí, tem atitudes suas. Entrega, descansa, busca. Né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus. Compreensão, abre a tua mente, estuda, lê. Lê Bíblia, lê livros bons, conversa com pessoas que te ajudam, não pessoas que te criticam. É pecado, olha isso, olha aquilo, fez uma tatuagem, fez aquilo, olha o boné, não sei o quê. Pula fora, sai fora de gente assim, que eles só vão te puxar para o abismo, para o buraco, né? Então, procure pessoas, leia, faça leituras que possam te ajudar a brigar com relação à insegurança. Tá? É um canal, então, para a gente pensar. Quando Cristo diz para descansar nele, para buscar nele em primeiro lugar, lembre-se sempre, existem coisas que devem estar em segundo lugar. Se ele está dizendo para buscar ele em primeiro lugar, existem coisas que estão em segundo lugar. Estas são as coisas que dependem de você. Aí começa a tua iniciativa, por menor que seja, mas ela começa aí. Né? Existem coisas que estão em terceiro lugar. Né? O perdão, por exemplo. Perdão não depende só de você, depende de uma outra pessoa, tá? Então, às vezes, está em terceiro lugar. O que depende de você, você faz, a iniciativa. O que depende de outra pessoa, é problema dela, né? Se ela vai para o caixão com ódio, com raiva, com rancor, problema dela. Isso vai para o caixão, o problema não é o caixão, o problema é o que vem depois do caixão. Então, dependa de Cristo, dependa da graça dele. Nós vamos iniciar uma série agora, de ministrações agora no YouTube, falando da graça no Antigo Testamento, graça aplicada, vai ser muito bacana, né? Mas nunca deixe de fazer a sua parte. Lembre-se, Ele estende a mão para você, mas faça a sua parte segurando a mão dele. Lembre-se, Ele estende a sua mão para você, faça a sua parte, iniciativa. O quê? Segure na mão dele. Não tem força? Segure na pontinha do dedo. Segure, né? Não consigo nem isso. Tente, vá tentando. Faça sua parte. Insegurança. Que coisa difícil. Eu vou vencer insegurança. Desculpa te dar essa notícia, você não vai vencer. Mas você pode lutar contra ela. Lutar, não só apanhar. Você pode bater na insegurança. Quem sabe, até se julgar um vencedor. Amigo, desculpa o papo comprido, mas acho que é um tema bacana, né? É um tema bacana. E alguns desses temas a gente vai tentar fazer uma mistura e vai voltar para conversar com você. Obrigado por me aturar, por me aguentar. Obrigado por mais um papo de sábado. É muito legal estar falando com você, é muito legal quando você me dá um retorno. Eu fico muito feliz e sei que você está acompanhando aí o canal. Não esquece, se você não é inscrito,
Se inscreva lá, me ajuda, o número está aumentando, legal pra caramba isso aí, estou muito feliz. Curtiu? Bota lá o seu positivinho lá. Quer receber o aviso quando entrar vídeo novo? Põe lá o sininho, toda vez que entrar alguma coisa nova, você vai receber do nosso canal aí, meu e teu canal. Um abraço, um restante de sábado cheio da presença do Cristo na tua vida. Um abraço.